Olá, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre o método Balance. Eu sou Rafael Simone, sou acupunturista, laser terapeuta especialista no laser ND-YAG. Sou professor supervisor da Ibramec São Carlos também. Sou graduando de biomedicina e pós-graduando em laser em saúde. Trabalho com terapia do renascimento também e minha primeira formação é turismo. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o uso do laser dentro do método equilíbrio, do Dr. Richard Tan. Todo mundo aqui é acupunturista, tem pessoas de outras áreas, como que é? Vou deixar o chat aberto, vocês podem ir respondendo e a Karen vai me falando, tá? Bom, dentro do método equilíbrio, o laser ele vai servir para estimular os pontos, promover o livre fluxo do time, ele vai minimizar a dor ou desconforto, ele é muito melhor aceito por crianças e por quem tem fobia e medo de agulha, ele vai promover a analgesia, o bem-estar, a liberação de endorfinas, né? Melhora a circulação sanguínea, ele melhora o sistema imunológico também, ativa a resposta fotobiológica das células e aumenta a produção de energia celular. Alguns parâmetros que a gente tem que ter em mente antes de iniciar a nossa trajetória na teoria do método de equilíbrio são os parâmetros do laser que a gente vai utilizar, que vai ser o laser recover, né? Que é o laser da MMO. A ponteira que a gente utiliza é essa ponteira de acupuntura, é uma ponteira de 3 milímetros, é diferente da ponteira que já vem no aparelho. A ponteira do aparelho ela é um pouco maior. A de acupuntura, o spot dela é menorzinho, comparado ao outro. A dosimetria que a gente utiliza para estimular os pontos de acupuntura é de 1 a 3 joules para tonificar, 4 joules para harmonizar e de 5 a 8 joules para fazer a dispersão do ponto. No caso do método equilíbrio, a gente vai utilizar de 4 a 8, porque a gente no método equilíbrio, a gente não importa se a gente está tonificando ou dispersando, a gente tem que ter um estímulo. Então, pode ser um estímulo de pressurização, um estímulo com laser, um estímulo com moxa, com stipper, com a própria agulha de acupuntura. Então, é só ter o estímulo. Então, a gente vai sempre utilizar de 4 a 8. Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente para vocês. O comprimento de onda que a gente utiliza com o laser vai ser o comprimento de onda vermelho 660 e o infravermelho de 880, né? No equipamento do recover, o L1 é o vermelho e o L2 é o infravermelho. O vermelho ele vai atingir uma superfície, uma profundidade de 1 a 2 centímetros e o infravermelho de 2 a 3 centímetros na pele. A aplicação do laser ela sempre vai ser em 90 graus e sempre pressurizando o ponto. Então a gente coloca um pouquinho de força para causar a acupressão, como se a gente estivesse inserindo a agulha, né? Fazendo um estímulo mesmo com o aparelho. Além do estímulo da luz, a gente vai ter também o estímulo da pressurização. E o ILIB a gente sempre vai utilizar com a pulseirinha na artéria radial. E a medida que a gente utiliza o parâmetro do equilíbrio vai ser sempre a metade do peso corporal do paciente, né? Então, se o paciente tem 60 quilos, a gente utiliza 30 minutos. Se ele tem 90 quilos, a gente utiliza 45 minutos. E assim por diante. Bom, o método de equilíbrio, durante mais de duas décadas, o Dr. Richard Tan ele observou que a acupuntura era praticada no mundo ocidental e percebeu que muitos acupunturistas eles não obtinham os resultados nos seus tratamentos. E ele sabia que esses profissionais poderiam ter melhores resultados, pois no treinamento de acupuntura tradicional, a eficácia do tratamento ela é chamada de Li Gan Jian Yin, que significa coloque uma estaca sob o sol e você deve ver imediatamente a sua sombra. O que isso significa? Que ao estimular um ponto de acupuntura, a gente deve imediatamente observar o resultado. Então, se o paciente chegou com uma dor específica, você colocou a agulha e a dor não desapareceu ou não diminuiu, a gente tem que rever o diagnóstico. Porque o ideal é a gente colocar a agulha e a dor do paciente desaparecer ou pelo menos amenizar em 90%.
O Dr. Richard Jitan, ele compilou os conhecimentos da medicina chinesa clássica e os conhecimentos da acupuntura ortodoxa do mestre Tung, dando origem a um sistema de acupuntura acessível e de fácil aprendizado, que é o método de equilíbrio ou balance method. Para a gente entrar nos conceitos, na teoria do método de equilíbrio, a gente vai precisar relembrar alguns conceitos básicos, raízes da medicina tradicional chinesa. E a base de tudo são as polaridades, né? O yin e o yang. O yin, ele sempre vai representar a sombra, o escuro, a parte de dentro, a terra, o denso, a lua, a água, o arroz. O yang, ele vai representar a luz, o claro, fora, o céu, o sutil, o fogo, o vapor. Vamos voltar aqui. Ó. O Yang ele vai representar sempre a luz, o claro, o fora, o céu, o sutil, o fogo, o vapor. Porém, a gente tem que ter em mente que os conceitos Yin e Yang, eles dependem de um ponto de vista. Então, a sombra só vai ser sombra porque tem a luz, e a luz só vai ser luz porque tem a sombra. Então, por exemplo, uma mulher e um homem. A gente pode colocar a comparação que a mulher é yin e o homem é yang. Mas se a gente for levar isso em consideração, o sexo do ser humano. Mas se a gente colocar num parâmetro que a mulher está com raiva e o homem está em paz, aí a gente já tem polaridades diferentes e conceitos diferentes de yin e yang. Depende do nosso ponto de vista, sempre o conceito do yin e do yang. Mas a gente tem que lembrar sempre que o yin vai equilibrar sempre o yang e o yang sempre vai equilibrar o yin. As áreas yang do corpo, geralmente, elas vão se referir às partes que tomam sol. Então, na parte externa do braço, nas costas, no topo da cabeça, nas laterais do corpo, das pernas. E a parte yin sempre vai remeter às partes mais claras do corpo, as partes que não tomam sol. Então, a palma da mão, a parte interna dos braços, a parte interna das coxas, a parte da frente do corpo. E isso a gente tem que ter bem em mente esse conceito de yin e yang, porque a gente vai usar isso para tudo no método de equilíbrio. Um outro conceito que é muito importante a gente ter em mente são os grandes canais e o fluxo energético entre eles. Então, esses nomezinhos aqui, Tai Yin, Yang Min, Shao Yin, Taoyang, Jueyin e Shaoyang, a gente tem que ter em mente porque a gente vai utilizar bastante dentro do método de equilíbrio também. Então, quando a gente fala assim, o Tai Yin da mão, ele representa o pulmão. O Tai Yin do pé representa o baço. O Yang Min da mão vai representar o intestino grosso. O Yang Min do pé vai representar o estômago. O Shao Yin da mão vai representar o coração. O Shao Yin do pé vai representar o rim. O Tai Yang da mão vai representar o intestino delgado. E o Tai Yang do pé vai representar a bexiga. O Jueyin da mão vai representar o pericárdio. E o Jueyin do pé representa o fígado. O Shao Yang da mão representa o triplo aquecedor e o Shao Yang do pé representa a vesícula biliar. E o fluxo energético natural do nosso corpo vai ser sempre do pulmão para o intestino grosso, do intestino grosso para o estômago, do estômago para o baço, do baço para o coração, do coração para o intestino delgado, do intestino delgado para a bexiga, da bexiga para o rim, do rim para o pericárdio, do pericárdio para o triplo aquecedor, do triplo aquecedor para a vesícula e da vesícula para o fígado. E depois retorna para o pulmão. Esses nomes a gente tem que ter em mente também. Então, se vocês quiserem anotar no papel, tirar um print aí da tela da, do conceito de Yin e Yang, e aqui dessa tela dos grandes canais do fluxo energético, fiquem à vontade. Tá muito rápido? Tá dando para Tá entender? tranquilo, tá tudo tranquilo. Tem dentista e tem esteticista aqui, viu, Rafael? Ah, que legal. Ó, o outro conceito que a gente vai ter que ter em mente também é o trajeto que os canais percorrem o corpo, porque o nosso diagnóstico dentro do método de equilíbrio ele vai ser inteiramente baseado nos meridianos da medicina chinesa.
Então, o meridiano do pulmão, ele vai começar ali, próximo do ombro, vai percorrer todo o trajeto interno do braço e vai terminar ali no nosso polegar, no P11. Então, ele é considerado um meridiano IN, né? A gente tem que ter isso em mente. O que passa por dentro das partes, por dentro do corpo é Yin, o que passa por fora é Yang. O meridiano do intestino grosso, ele vai começar ali no nosso indicador, vai passar por toda a parte Yang do nosso braço, a parte externa do nosso braço, vai passar pelo nosso ombro e é o único meridiano que atravessa o nosso corpo. E ele vai terminar ali no IG20. É o meridiano Yang. O meridiano do estômago, ele vai se iniciar ali próximo aos olhos, vai atravessar toda a extensão do nosso corpo, toda a parte in do nosso corpo, que é a parte que toma menos sol, e vai terminar lá embaixo nos pés. O meridiano do coração, ele vai se iniciar ali nas axilas, vai passar por toda a parte in do corpo também, do braço, e terminar ali no nosso dedo mínimo. É o meridiano in também. O meridiano do intestino delgado, ele vai iniciar ali próximo do dedo mínimo, vai passar por toda a extensão Yang, toda a extensão externa do nosso braço, vai passar um pouco pelas costas e terminar ali próximo às têmporas. O meridiano da bexiga, ele se inicia ali na parte, no topo da cabeça, né, onde a gente ainda toma sol, na parte yang, passa por toda a nossa coluna vertebral, por toda a extensão da perna e termina lá na lateral dos pés. Por que que a gente está vendo os meridianos? Para a gente poder localizar a dor do paciente. Então, por exemplo, o paciente ele chega lá no nosso consultório com dor nas costas. Que meridiano que passa nas costas? É o meridiano da bexiga. Então, a gente sabendo o meridiano que está passando no local da dor, a gente consegue fazer o tratamento do paciente. O meridiano do rim, ele vai se iniciar lá na sola dos pés, vai passar por toda a parte interna do nosso corpo, vai passar ali pela virilha, pelo abdômen e vai terminar aqui próximo à nossa saboneteria. É o meridiano yin também, tá? O meridiano do pericárdio, outro meridiano yin, se inicia próximo aos mamilos, vai passar por toda a parte interna dos braços e termina no nosso dedo médio. Meridiano yin. O meridiano do triplo aquecedor, ele vai se iniciar lá próximo do nosso dedo anelar, vai passar por toda a extensão externa do corpo, passa ali próximo aos ombros e termina aqui perto dos olhos. É o meridiano yang. O meridiano da vesícula biliar, ele percorre toda a extensão lateral do nosso corpo. Então, ele vai se iniciar aqui próximo aos olhos, vai percorrer toda a lateral da cabeça. Então, para quem tem dores de cabeças laterais, a gente já sabe que o meridiano acometido é a vesícula biliar. Então, ele faz toda essa extensão lateral e passa por toda a lateral do tórax, do quadril, das pernas e termina lá nos pés. O meridiano do fígado, outro meridiano yin. Ele vai se iniciar lá nos pés, no dedo dos pés, vai passar por toda a parte interna da panturrilha, das coxas, dos genitais, atravessa o abdômen e termina ali embaixo do mamilo. Meridiano yin também. O meridiano do vasoconcepção, ele se inicia ali no períneo, vai percorrer toda a extensão medial do nosso corpo, né? Toda essa linha medial do nosso corpo. É o meridiano yin também. O vaso governador, ele se inicia ali antes do ânus e vai percorrer toda a extensão da nossa coluna. Ele vai subir na parte yang, né? Na parte de trás do nosso corpo, a parte yang. Bom, no método equilíbrio, nós trabalhamos com 3 passos, por isso que é passo 1, 2, 3. 3 passos para a gente entender a doença, organizar o pensamento e fazer a aplicação.
Então, no passo 1, nós vamos diagnosticar o meridiano afetado. Então, o paciente chega lá com a dor na coxa. Então, a gente já sabe, na lateral da coxa, a gente já sabe que o meridiano afetado é o meridiano da vesícula biliar. O paciente chega com uma dor no punho, nessa parte externa do punho. A gente já sabe que o meridiano acometido pode ser o meridiano do triplo aquecedor. E assim sucessivamente. Por isso que a gente tem que ter bem claro na cabeça o trajeto dos meridianos. Então, passo 1, diagnosticar o meridiano afetado. O passo 2, determinar os meridianos que serão tratados com base nos 5 sistemas do método de equilíbrio. Então, no passo 2, a gente tem 5 maneiras de tratar esse meridiano que a gente identificou afetado. No passo 3, a gente faz a seleção dos pontos. Aqui desconfigurou meu slide, tá? Seguindo esses 3 passos, os resultados eles serão Li, Gan, Jian, Yin, que é colocar a estaca em pé sob o sol, e os resultados serão a revelação da sombra, que é aquela história do relógio de sol, né? Você coloca a estaca e ele mostra os horários. Na acupuntura é a mesma coisa. A gente vai fazer o estímulo com o laser, ou com agulha, ou com stipper, ou com a moxa, e a gente vai conseguir observar esse resultado em pouquíssimo tempo, na mesma sessão, tá? É, No método equilíbrio, nós não vamos utilizar o diagnóstico por síndromes, que o pessoal da acupuntura está acostumado, não vamos realizar a tomada de pulso, não vamos observar a língua do paciente, não vamos utilizar os pontos sistêmicos da acupuntura, aqueles pontos que vêm no Atlas, e só vamos utilizar apenas o diagnóstico e o tratamento por meridianos. Então, a gente identifica o meridiano acometido e trata um outro meridiano que vai dar suporte para esse meridiano acometido. Porque na acupuntura, a gente não cria energia dentro do nosso corpo. A gente apenas manipula de um lado para o outro. Então, se tem uma dor, por exemplo, no punho, eu vou lá num meridiano que vai dar suporte para o punho e vou mandar energia para aquele lugar para acontecer o livre fluxo de ti. No passo 1, que é diagnosticar o meridiano afetado, nós vamos fazer a inspeção do local, a ausculta, o olfato, a investigação, a interrogação do paciente e, principalmente, a palpação. Porque, às vezes, o paciente ele chega e fala assim, estou com uma dor no punho. Daí você pergunta para ele, você pode me apontar com o seu dedo onde que é essa dor? Aí ele vem e aponta aqui. Só que na hora que você vai apalpar o local que ele apontou, não tá doendo. Aí você apalpa um pouco mais para baixo e dói muito. E daí ele acha na cabeça dele que a dor dele é aqui. Mas na palpação a gente identifica que a dor é um pouco mais para baixo. Então a gente tem que fazer essa análise, essa anamnese muito precisa. Então não pode só ir pelo que o paciente fala, porque às vezes na cabeça dele ele sente uma dor que às vezes nem existe também. Então, para um resultado bem sucedido, o foco do acupunturista ele deve estar no local do desconforto. Um meridiano afetado pode indicar apenas uma dor física ou pode ser uma indicação de uma questão interna. De qualquer maneira, a dor determina o desequilíbrio. Ao tratar o meridiano afetado, o acupunturista levará o equilíbrio para o corpo do paciente e reduzirá a dor e irá restaurar a saúde, tanto interna quanto externamente. No passo 2, nós vamos determinar os meridianos que serão tratados com base nos 5 sistemas do método equilíbrio. O sistema 1, ele vai ser os meridianos chinês do mesmo nome. Lembra que eu mostrei aqui, que eu mostrei para vocês essa primeira tela, que eu falei que tinha que gravar esses nomes? Então, os meridianos do mesmo nome. O Tai-In da mão, que é o pulmão, ele vai conseguir tratar o Tai-In do pé, que é o baço, que é Tai-In e Tai-In. O Yang Ming da mão vai conseguir tratar o Yang Ming do pé, que é Yang Ming tratando Yang Ming, e assim sucessivamente. Isso no primeiro sistema do passo 2. No sistema 2, vão ser os meridianos divergentes, que vão ser os próximos slides.
No sistema 3 é o par interior-exterior. Então, é o órgão tratando a víscera e a víscera tratando o órgão. No sistema 4, nós vamos ter os opostos do relógio chinês. E no sistema 5, os vizinhos do relógio chinês. Aqui, o sistema 1, meridianos do mesmo nome que eu acabei de mostrar para vocês, né? No sistema 1, os meridianos compartilham o mesmo nome chinês um com o outro. Por exemplo, o Tai Yan da mão, que é o intestino delgado, vai equilibrar o Tai Yan do pé, que é a bexiga. Todos os meridianos afetados desse sistema estão em relação com o lado oposto e a extremidade oposta. O que isso significa? Por exemplo, o paciente chega com uma dor no punho. Eu sempre vou dar o exemplo do punho, que é o que está no nosso campo de visão mais fácil, tá? O paciente vai chegar com uma dor no punho, lá no Tai-in da mão. Então, para tratar essa dor no punho, no Tai-in da mão, que é o canal do pulmão, eu vou ter que utilizar o Tai-in do pé. Então, eu vou procurar um ponto dolorido lá no canal do baço, próximo ao tornozelo. Então, a única exceção vai ser o vaso governador, que é a parte de trás tratando a parte da frente, que é a linha mediana de trás tratando a linha da frente e a linha da frente tratando a linha de trás. Então, para problemas na coluna, a gente vai selecionar pontos na linha mediana da parte da frente. E para problemas no trajeto, por exemplo, refluxo, vou acionar pontos na parte de trás, na linha mediana da parte de trás do corpo. Tá muito complicado, tá muito confuso, tá legal, como que tá? Mandem aí no chat que a Karen me avisa. Olha, também o Fabiano falou que é acupunturista, tem massoterapeuta, enfermeira, e É, além de tudo, ela é estudante de fisioterapia. O pessoal legal. falando que tá ótimo aqui, tá todo mundo entendendo. Essa aula do método equilíbrio, do balance method, ela não serve só para acupunturistas. Todo mundo que possui o laser vai conseguir utilizar. E quem também não possui o laser vai conseguir utilizar também fazendo acupressão. Então, massageando os pontos que a gente vai selecionar de acordo com o meridiano afetado, a gente consegue também um resultado bom. Então, pode ser estimulado com agulha, pode ser estimulado com massagem, pode ser estimulado com o laser, que é o nosso foco aqui hoje, e a metodologia que eu aplico na minha clínica, eu tenho excelentes resultados. No sistema 2, são os meridianos divergentes. Os meridianos divergentes, são os opostos combinados de acordo com seus nomes dos meridianos chineses. Por exemplo, o Tai-in da mão, que é o pulmão, vai equilibrar o Tai-yan do pé, que é a bexiga. No sistema 2, ambos os lados podem ser agulhados ou estimulados. No sistema 1, a gente viu que a gente vai ser sempre as extremidades opostas. Então, o alto vai tratar a parte de baixo e sempre do lado oposto. No sistema 2, a gente já não tem essa frescura. A gente pode tratar os dois lados. Então, se a minha dor é aqui no canal do pulmão, eu posso ir lá do mesmo lado do corpo, do lado esquerdo, e tratar o canal da bexiga. Porque o Tai-in da mão, que é o pulmão, vai tratar o Tai-yan do pé, que é a bexiga. O Tai-in do pé vai tratar o Tai-yan da mão, que é o intestino delgado. Então, baço trata o intestino delgado e intestino delgado trata baço. O Yang Ming da mão, que é o intestino grosso, ele vai tratar o Juein da mão, que é o pericárdio. O Yang Ming do pé, que é o estômago, vai tratar o Juein da mão. Perdão, falei ao contrário. O Yang Ming da mão vai tratar o Juein do pé e o Juein da mão vai tratar o Yang Ming do pé. O Shao Yan da mão, que é o coração, ele vai tratar o Shao Yan do pé, que é a vesícula biliar. E o Shao Yin do pé vai tratar o Shao Yan da mão, que é o triplo aquecedor. No sistema 3, que é o par interior-exterior,
os pares, eles são facilmente reconhecidos pela, pelos órgãos e vísceras, tá? Então, o pulmão vai equilibrar o intestino grosso vai equilibrar o pulmão, o baço vai equilibrar o estômago vai equilibrar o baço, tá? O sistema 3 ele representa os pares interior e exterior, que são facilmente reconhecidos pela sua relação de órgãos Zhang-Fu. O meridiano agulhado é o interior ou exterior homólogo ao meridiano. Meridianos Yin equilibram os meridianos Yang. E os meridianos Yang equilibram os meridianos Yin. O sistema 3 ele vai ser o único sistema onde os meridianos da mão fazem par com os meridianos da mão e os meridianos do pé fazem par com os meridianos do pé. Sempre o lado oposto vai ser estimulado no caso do sistema 3, tá? Então, por exemplo, se o paciente chega com uma dor no punho, no canal de pulmão, eu vou tratar o canal de intestino grosso, na mesma altura da dor que o paciente relatou. Ou se ele chegar com uma dor no canal de intestino grosso, aqui na região do punho, eu vou tratar pela região do pulmão. Então, o estímulo sempre vai ser do lado oposto da dor, no caso do sistema 3, tá? Se o paciente chegar com uma dor aqui na região do punho, na região de coração, eu venho aqui na região de intestino delgado para tratar. Se a dor for na região de intestino delgado, eu venho na região de coração para estimular o ponto. E como que eu vou achar esse ponto? Vocês devem estar se perguntando já, né? A gente vai apertar e vai doer. Então, se o paciente relatou que a dor dele é aqui, a hora que você apertar o outro lado, você vai achar um ponto reativo, um ponto gatilho. E esse ponto é o que vai tratar a dor que ele relatou. A gente falou do sistema 3, agora o sistema 4. O sistema 4 ele vai utilizar o formato do relógio chinês para localizar os meridianos e os opostos que vão se equilibrar entre si. E qualquer um dos lados pode ser estimulado também. Então, aqui no caso do relógio chinês, cada órgão e cada víscera ele tem um horário que ele emite uma energia de Qi mais concentrada. Então, o horário de Qi mais concentrado do coração é das 11 da manhã à 1 da tarde. O horário mais concentrado de energia do intestino delgado é da 1 às 3 da tarde. O da bexiga é das 3 às 5. O horário do rim é das 5 às 19. O horário do pericárdio é das 19 às 21. E assim sucessivamente, tá? Então, aqui no caso dos pares se complementar, o coração vai tratar a vesícula biliar, o intestino delgado vai tratar o fígado, a bexiga vai tratar o pulmão e vice-versa. O pulmão também trata a bexiga. Os rins tratam o intestino grosso tratam os rins. O pericárdio trata o estômago e o estômago trata o pericárdio. O triplo aquecedor vai tratar o baço e o baço o triplo aquecedor e assim sempre sucessivamente, tá? Qualquer um dos lados vai poder ser agulhado. Então, se o paciente chegou lá com a dor no canal do coração, na região do punho dele, eu vou lá embaixo no meu pé, pode ser tanto de um lado quanto do outro, qualquer um dos pés, na mesma altura do tornozelo, né, que seria o nosso punho. Punho é compatível ao tornozelo, nós vamos ver isso mais para frente também. Então, eu vou lá na região do canal da vesícula biliar, procuro um ponto dolorido para tratar essa região do coração. Ou vice-versa, né? Se o problema fosse lá no canal da vesícula, eu utilizaria o canal do coração para tratar o canal da vesícula. O sistema 5, eles são os vizinhos do relógio chinês. Nós vamos utilizar o mesmo relógio do par oposto, mas agora a gente vai pegar os pares vizinhos. Então, o sistema 5, ele usa o arranjo de relógio chinês emparelhando os meridianos, que são adjacentes uns aos outros. Os meridianos da mão são emparelhados com os meridianos do pé, e os meridianos dos pés são emparelhados com os meridianos da mão. Nesse caso do sistema 5, o lado oposto é agulhado ou estimulado, tá? Nesse caso, o intestino grosso vai tratar a bexiga e a bexiga vai tratar o intestino grosso.
Os rins tratam o pericárdio e o pericárdio tratam os rins. O triplo aquecedor trata a vesícula biliar e a vesícula trata o triplo aquecedor. O fígado vai tratar o pulmão e o pulmão vai tratar o fígado. O intestino grosso vai tratar o estômago e o estômago o intestino grosso. E o baço vai tratar o coração e o coração vai tratar o baço. Tem alguma dúvida até aqui? Desses 5 sistemas? Ó, vamos entrar na seleção de pontos com base no passo 2. Então, a gente já viu que o passo 1 é selecionar o meridiano que está acometido, né? O local da dor do paciente. No passo 2, a gente vai escolher um dos 5 sistemas para tratar o meridiano que a gente selecionou no passo 1. No passo 3, a gente vai aprender a como selecionar esses pontos que a gente escolheu para tratar com o passo 2. Então, depois de ter selecionado os meridianos para o tratamento, o próximo passo é determinar quais pontos serão agulhados ao longo desses meridianos. O formato espelho e o formato imagem são dois dos métodos mais simples e mais eficazes, portanto, os mais utilizados. O formato espelho, ele vai trazer o espelhamento da perna com o espelhamento do braço. Então, o topo ali do nosso quadril. Vocês estão vendo a minha seta do mouse ou não? Estamos sim. Ah, tá. Então, o topo do quadril, ele vai representar o topo do ombro. As axilas vão representar as virilhas e vice-versa. A parte da coxa vai representar o braço. Os joelhos representam os cotovelos e os cotovelos representam os joelhos. As panturrilhas vão representar o antebraço e o antebraço as panturrilhas. Os punhos são respectivos aos tornozelos e os tornozelos aos punhos. O pé vai ser respectivo à mão e os dedos das mãos aos dedos dos pés e vice-versa. Então, se o meu paciente chega com uma dor no meu cotovelo, no canal de. Aqui, vamos ver aqui, ó, no canal de intestino grosso, que é mais ou menos localizado aqui, nessa região do cotovelo, canal de intestino grosso. Como que eu faço para tratar esse ponto da dor que eu identifiquei o meridiano? O meridiano acometido é o meridiano do intestino grosso, que seria mais ou menos aqui. Para tratar esse meridiano, eu escolho um dos 5 sistemas que a gente viu hoje. Então, se o meu problema ali é no intestino grosso, eu posso tratar no sistema, por exemplo, do oposto do relógio chinês. Posso tratar pelo rim. Então, eu venho. Cadê meu mouse? Eu venho aqui, né, na região do canal de rim, procuro um ponto dolorido na região do joelho, porque joelho é respectivo ao cotovelo. Procuro um ponto dolorido aqui para tratar essa região do cotovelo. E vice-versa. Se o problema fosse no joelho, na região, por exemplo, dos rins, eu viria aqui na região do intestino grosso e trataria por aqui. A gente nunca vai utilizar o estímulo no local da dor. Sempre vai ser no parzinho espelhado. No formato espelho invertido, por que que existem essas formas de inversão, né? Porque às vezes o paciente tá lá com uma roupa, tá muito frio, daí não vai tirar a roupa para fazer o estímulo, para fazer o agulhamento, para fazer o laser. Ou às vezes a sua sala é muito pequena e a maca é encostada na parede, você não consegue dar a volta na maca. Então a gente consegue fazer assimilações que são muito eficientes também. Então, nesse caso aqui, a gente pode utilizar o formato espelho invertido, onde a ponta dos dedos vão representar os genitais, aquela parte da virilha, as coxas representam o braço, o cotovelo continua representando o joelho, as panturrilhas representam o braço, os tornozelos, perdão, os tornozelos vão ser representados ali pela articulação do ombro e das axilas, e os pés são representados pelos ombros, tá? Rafael, tem uma Temos perguntinha. também. Oi? Tem uma perguntinha do Fabiano. Pode fazer. Se escolher um que não está apresentando resultados, na mesma sessão tenta outro? Se não estiver apresentando o resultado, é porque você não identificou o meridiano certo que está acometido. Então, o seu diagnóstico inicial, que é a escolha do meridiano que está acometido, ela falhou.
porque ele vai funcionar. Não tem como não funcionar. O que poderia acontecer assim de não funcionar é, sei lá, na segunda ou na terceira sessão, você não conseguir abaixar mais o nível de dor. Cheguei no 90%, abaixei 90% da dor, não estou conseguindo progredir o tratamento. Aí eu escolho outro sistema, um dos outros 5 sistemas. Mas se você fez o agulhamento e o paciente não sentiu nenhuma melhora, você falhou no diagnóstico inicial do meridiano que está acometido, certo? Bom, temos o formato imagem também, que ele pode ser comparado ao nosso crânio. Então, o topo do crânio, ele vai representar os ombros e o quadril. A região das coxas e do braço vão representar a testa. Os olhos e o nariz são representados pelos joelhos e cotovelos, e assim vice-versa, né? A região da boca e dos lábios são representados aqui pela região dos tornozelos, e a região dos dedos das mãos e as mãos e os pés são representados ali pela região do maxilar. No formato imagem invertida, a mesma coisa, só que invertido. Os pés representam o topo da cabeça, o topo da cabeça representam as mãos, os dedos. A parte ali da panturrilha vai representar a testa, e a testa representa o antebraço. Joelho e nariz, joelho representa olhos e nariz, junto com os cotovelos. A região das coxas e a região das coxas e do braço vão representar a boca, e a região ali do topo do quadril e topo do ombro, o maxilar e o queixo. Então, se o paciente chega com uma dor ali na região de pulmão, aqui ó, próximo ao pulmão 2, né, que seria no nosso atlas. Como que eu faço para tratar? Eu venho numa respectiva no espelho dele, no formato de imagem dele. Então, se o paciente chega com uma dor aqui nessa região do pulmão, próximo à axila, eu posso vir aqui em alguma região da testa dele, procurar um ponto dolorido e fazer um estímulo com o laser, com a agulha, com a moxa, que essa dor nessa região do braço ela vai melhorar. Ou eu posso procurar um ponto na região ali da coxa que também vai melhorar aqui o canal do pulmão. Mas que ponto que eu vou escolher? Aí você escolhe um dos 5 sistemas que trata o canal acometido, que seria o pulmão, nesse caso, né? Vamos pegar aqui, ó. Pulmão sendo tratado por bexiga. Então, aqui, ó, o canal da bexiga, ele passa na testa. Então, a gente pode escolher um ponto aqui, ó, onde passa o canal da bexiga, que é próximo à região dos olhos, né? E o ponto dolorido, ele vai tratar essa dor aqui do pulmão. Ou o canal da bexiga passando também atrás da coxa. Então, a gente vai lá na parte é, posterior da coxa, procura um ponto dolorido, mais ou menos na mesma altura, né? Que seria logo ali abaixo do glúteo, para tratar essa dor que estaria aqui. Tem uma perguntinha, Rodrigo. Pode Desculpa, falar. De Rafael. quem? É da Keline. Pode falar. Ela tá perguntando assim: a dor deve ser dissipada na hora ou até o final da sessão? Ela fala assim, ó, ou seja, a aplicação de todos os pontos escolhidos. Você vai colocar uma agulha e o paciente ele já vai perceber o alívio da dor. Pode ser que a dor suma 100% com uma agulha, pode ser que você coloque uma agulha e a dor dele ande para outro lugar. Então, por exemplo, se ele estava com uma dor aqui no canal do pulmão, você espetou aqui a testa dele. Aí a dor dele que estava aqui, pode ser que ela desça ou que ela suba. Pode ser que ela mude de caminho. Então você tem que ir cercando ela. Então, se ela subir, você acompanha o agulhamento ou o estímulo. No mesmo local ali que você já estava fazendo no canal da bexiga, por exemplo, né? Então, agulhei o canal da bexiga para tratar o canal do pulmão. A dor mudou de lugar. Aí eu venho com mais uma agulha, procuro outro ponto reativo na mesma linha, no mesmo canal, até você conseguir ir diminuindo a dor. Mas o paciente ele vai sentir
uma grande melhora logo na primeira agulha. É 30 segundos. Em 30 segundos, se o paciente não sentiu a melhora, você pode voltar e refazer o diagnóstico do canal que está acometido. Que é aquele caso que eu falei para vocês. Às vezes, o paciente fala assim, estou com uma dor no punho. E daí você fala, punho, vou tratar pulmão. Mas às vezes a dor no punho dele é aqui no canal do triplo aquecedor. Então você tem que pedir para o paciente apontar com o dedo onde está doendo. E além dele apontar, você tem que ir lá e apertar para ver se realmente está doendo aquele local. Porque às vezes ele fala que está com dor aqui, mas ali já não está mais inflamado, ali já não está mais com um desequilíbrio no meridiano. Às vezes o desequilíbrio está um pouco mais para baixo, só que a dor dele é aqui. Só que se você aperta aqui, o ponto que você vai escolher dentro dos 5 sistemas tem que ser relacionado à palpação que você fez, aonde você apertou e doeu no paciente. Que, às vezes na cabeça dele é uma coisa, mas o corpo responde outra. O corpo comunica muito melhor com a gente do que a própria fala do paciente. Responde isso a É, pergunta, Keline? isso. Rafael, tem uma perguntinha da Thaís. Pode Ela está falar. falando assim, ó. Dor na lombar trata atrás do joelho, se eu entendi. Quantos joules em cada ponto? Eu vou chegar na questão dos joules, mas já te adiantando, a gente pode utilizar de 4 até 8. No caso da agulha, a gente coloca a agulha e estimula. Pode ser o estímulo tanto para um lado quanto para o outro. Pode ser devagar, pode ser rápido. Não tem dispersão nem tonificação dentro do método de equilíbrio. No caso do laser, a gente vai utilizar o infravermelho com 4 joules. Aí a gente aplica. Se a dor do paciente não melhorou, não amenizou com os 4 joules, a gente vai aumentando de 1 em 1 até chegar no 8. Então, assim, apliquei 4. Aí vou lá, aplico mais um. Ver como que o paciente se sentiu. Melhorou? Não precisa aplicar mais. Não melhorou ainda. Tipo, poderia melhorar um pouco mais. Aumento, vou lá e coloco mais um. Então, vou aumentando de 1 em 1 até chegar no 8. Alguém está perguntando, ela não colocou o nome da pessoa, porque está com o iPhone 2. E a dor no ombro direito? A dor no ombro direito, a gente vai tratar com formato de imagem, né? Que nem aqui eu já mostrei para vocês o formato de imagem. A dor no ombro, ela pode ser tratada pela região do quadril, seria um dos métodos mais simples. A dor no ombro. Aqui no ombro passam vários canais. Passa o canal do pulmão, passa o canal do intestino grosso, passa o canal do triplo aquecedor, passa o canal do intestino delgado, passa o canal do coração aqui embaixo, que às vezes a dor é no ombro, mas reflete embaixo também. Então a gente tem que ver qual canal que está acometido. Porque a dor no ombro nunca é generalizada. Ela é ou na frente, ou em cima, ou atrás, ou embaixo. Então a gente identificando o local da dor, a gente consegue identificar o canal, o meridiano que passa ali, para poder escolher um dos 5 sistemas e fazer o formato espelho, ou espelho invertido, ou formato imagem, ou imagem invertida. Está falando na Pode frente, prosseguir? na frente do deltoide. Aqui nessa região aqui passa o canal de pulmão, né? Foi um exemplo que eu dei agora há pouco, né? O canalzinho do pulmão, ele pode ser tratado pelo canal da bexiga. Pode ser escolhido um ponto nessa região aqui, ó, um ponto dolorido, e vai tratar a região do ombro. Ou você vai lá embaixo do glúteo do seu paciente e apalpa, que ali vai ter um ponto dolorido. Até mesmo acho que em cima do glúteo, pode ser que você encontre algum ponto dolorido que vai tratar essa região aqui da frente. Tem um exemplo depois que eu vou dar, que é o exemplo de dor ciática, né? Que a gente vai usar esse mesmo exemplo. A dor ciática, ela passa ali na região do glúteo e na parte posterior da perna. E é o ponto que eu vou tratar, vai ser esse ponto aqui, ó, do pulmão. Então, eu vou selecionar um ponto nessa região para tratar o glúteo. E a mesma coisa, se a dor é aqui no ombro, eu vou lá no glúteo, seleciono os pontos lá no glúteo ou abaixo dele para tratar a região do ombro. Bom, temos o formato aqui, imagem invertida, que é o formato imagem, já expliquei. Imagem invertida é a mesma coisa, só que invertida, né? Então, a ponta dos dedos, ela vai ter a representação do topo, da cabeça, e da sola dos pés e a ponta dos dedos dos pés também.
A panturrilha vai representar a testa e o braço também vai representar a testa. Os joelhos e nariz, os olhos e nariz vão representar os joelhos e os cotovelos. As coxas vão representar essa parte da boca e do maxilar, junto com o braço. E essa parte do queixo, né, da estrutura do maxilar, representada também pela ponta do quadril e pela ponta dos ombros. Temos também a possibilidade de utilizar o formato imagem e imagem invertida, só que dessa vez comparando o tamanho da perna inteira e do braço inteiro com o nosso tronco, com a parte superior do corpo, né? Então, o topo, perdão, o topo do quadril, ele vai ser representado pelo topo da cabeça. O topo da cabeça vai ser representado pelos ombros, né? O, no caso da pergunta da nossa colega do iPhone que fez a pergunta aí. Se a dor é aqui na região de ombro, eu posso procurar pontos no topo da cabeça também, né? Não só nessa imagem aqui que eu utilizei na testa, mas também posso procurar pontos bem no topo da cabeça. É, a parte da virilha vai ser relacionada às axilas, né? Aqui também, que seria essa parte do tronco, seria o nosso pescoço, a nossa nuca, essa região aqui do trapézio, né? A nossa coxa vai ser relacionada ao pulmão e ao braço. O joelho vai ser relacionado à região do umbigo e do cotovelo. Isso serve tanto para a parte da frente quanto para a parte de trás do corpo, tá? Então, essa região aqui Se o paciente chega com uma dor lombar ali, na altura da região do umbigo, só que nas costas, né? Eu venho aqui na minha parte posterior do joelho, procuro um ponto ou na minha parte posterior na minha parte, perdão, gente, na minha parte inferior do joelho e na minha parte inferior do cotovelo para poder trabalhar essa dor lombar do paciente ali que é na altura do umbigo. Aí vou lá e escolho um dos sistemas, né? Aqui o abdômen inferior vai ser representado pela panturrilha, juntamente com o braço. A virilha e os tornozelos representam os punhos também, e vice-versa. Os genitais são representados pelos dedos, tá? Da mão e do pé. No formato imagem invertida, a mesma coisa, porém invertida. O dedo da mão e dos pés representam o topo da cabeça. Os ombros vão ser representados pelos punhos. Então, ali, ó, no caso, por exemplo, da dor do ombro do paciente, eu posso procurar pontos de acesso nos punhos ou nos tornozelos. Pontos doloridos no punho ou no tornozelo, que também vai tratar o ombro do paciente. Então, existem milhões de possibilidades. Existem milhões de formas de espelhamento do corpo para a gente utilizar dentro do método equilíbrio. Aqui eu estou colocando algumas possibilidades que são mais utilizadas. Então, ali, a região da panturrilha, ela vai representar o pulmão junto com o antebraço. O umbigo continua representando o cotovelo e joelho. As coxas representam o abdômen inferior e o braço. A região das axilas e virilhas representam as virilhas. E o topo do quadril, os genitais, e o topo dos ombros, os genitais também, tá? Temos uma outra forma de localização dos pontos que a gente vai estimular também, que é a imagem escalpleana, que é a localização e representação dos pontos da coluna na nossa cabeça. Então, para quem não tem botox aí, que o botox não está em dia, a gente ergue a testa e forma uma linhazinha aqui, ó, logo antes do couro cabeludo. Essa é a linha do cabelo. Então, aqui, nessa linha do cabelo, a gente consegue tratar a vértebra C1 e C2. Então, a paciente está com muita dor aqui, né? Na C1 e C2. Eu venho com o laser e posso estimular aqui. Faço estímulo aqui, 4 joules, a dor ali já vai aliviar. Parece que você faz assim, ó. O paciente até dá uma soltada. No VG24 até o VG22, o VG24 está localizado meio acima dessa linha do cabelo. Então, você localiza a linha do cabelo, aí meio dedão
para cima é o VG24. Aí até o VG22, mais ou menos até aqui, a gente consegue tratar da vértebra C3 até a vértebra C5. Pode ser estimulando com agulha ou com laser também. Do 22 ao 20, a gente trabalha as vértebras torácicas, né? Na região da coluna. Se o paciente está ali com dor nessa região torácica, a gente consegue tratar com esses pontinhos do 22 ao VG20. Do VG19, o VG20 também vai trabalhar, vai começar ali trabalhando a L2 no nível da cintura, no nível do umbigo, e daí o VG19 vai trabalhar da L2 até a L5. Do 18 ao 16, a gente trabalha a área sacral, e o VG16 também vai conseguir trabalhar a parte do cóccix. Então, a gente vai fazer estímulo com laser na cabeça para trabalhar a questão da coluna. Esses pontos, eles podem ser utilizados junto com qualquer um dos 5 sistemas, ou pode ser utilizado também independentemente. Então, por exemplo, se o seu paciente chega com uma dor aqui, na região do umbigo, na região lombar ali, eu posso vir agulhar ou estimular o cotovelo ou o joelho para trabalhar essa dor na região lombar dele e escolher pontos da região do VG20 até VG19 para acessar também essa dor. Então, além do estímulo ali na região do cotovelo e do joelho, eu também faço estímulo na região na região escalpiana, para conseguir estimular um resultado melhor nesse tratamento. Bom, aqui eu coloquei algumas dúvidas recorrentes, né, e algumas dicas para vocês que eu imaginei que vocês pudessem ter dúvidas, né? Sobre a profundidade do laser ou a profundidade da agulha. Quando que eu uso o infravermelho e quando que eu uso o laser vermelho? A gente vai comparar como se fosse a inserção da agulha. No método equilíbrio, quando a gente vai tratar pele, a gente agulha superficialmente. Então, a gente agulha pele para tratar pele. Se a gente vai tratar músculo, a gente agulha músculo. Se a gente vai tratar questões ósseas, a gente agulha até o osso. E como que a gente faz isso com laser? Usando o vermelho e o infravermelho. Então, para questões superficiais, questões de alergia, problemas de pele, a gente vai usar o laser vermelho nos pontos a serem tratados. Para questões musculares e ósseas, a gente usa o infravermelho porque ele é mais profundo. É como se fosse a agulha penetrando mais, tá? A frequência do tratamento. O paciente vem uma vez na semana, cada 15 dias? Não. Se o paciente está com dor crônica, ele vai vir 3 sessões seguidas. Um dia sim, um dia sim, um dia sim. Geralmente, na primeira sessão, o paciente já tem uma grande melhora. Se ele já tem essa grande melhora na primeira sessão, você pode intercalar essas 3 sessões, dia sim, dia não, durante a semana. Então, o paciente, o ideal, no mundo ideal, né, seria o paciente vir 3 vezes na semana. Então, 3 vezes na semana, você consegue um resultado assim excelente e para nunca mais ver a cara daquele paciente, a não ser que ele tenha outro problema, outra dor em outro lugar. Devemos usar sistemas diferentes em cada sessão? Não. O sistema diferente a gente vai utilizar, como eu falei para a nossa colega que perguntou, se a gente já fez 2, 3 sessões e não está conseguindo zerar aquela dor. Aí a gente muda um dos 5 sistemas. Mas o sistema, um dos 5 sistemas que a gente escolher na primeira sessão, a gente vai utilizar ele em todas, até chegar no limite que ele não funcione mais. Daí a gente escolhe outro sistema para tentar melhorar esse problema. Porém, tem uma outra questão que eu não coloquei, acho que eu não coloquei aqui. O paciente ele deve ser avaliado em toda sessão. Toda sessão que o paciente chegar, ele veio para tratar a dor do punho, na primeira sessão. Na segunda sessão, você já vai lá, já pega o mesmo ponto da primeira sessão? Não. Na segunda sessão, você vai reavaliar ele. Vai perguntar como está a sua dor. Tá no mesmo lugar a dor? Porque às vezes a dor muda de lugar. E às vezes a dor mudando de lugar, ela pode até mudar de meridiano. Se ela mudar de meridiano, você vai ter que escolher outro sistema para poder fazer o agulhamento ou o estímulo.
Então, toda sessão, a gente refaz a avaliação do paciente. E é necessariamente ideal que a gente pergunte qual é a sua dor de 0 a 10. 10, assim, insuportável, nível máximo, estou chorando de dor. E o paciente vai responder o nível de dor dele. Aí, a hora que você faz o estímulo, você pergunta de novo. Faz o estímulo, espera 30 segundos e pergunta qual é o nível da sua dor. Ele vai relatar. Aí você consegue ter um parâmetro de como que está funcionando a sessão ali. Então, ele vai relatar uma melhora em 30 segundos, isso eu tenho certeza. A não ser que você tenha escolhido o meridiano errado no diagnóstico. Quantos pontos eu devo usar no tratamento, né? É relativo ao tamanho da dor do paciente. Então, se a dor dele é pontual aqui no punho, eu vou utilizar um ponto só, um ponto de estímulo, uma agulha ou um ponto de estímulo com laser no canal respectivo que vai dar aporte aqui. Se a região dele é maior, eu vou usar mais pontos no canal que vai dar aporte aqui. Então, posso usar 3, 4, 5 pontos. Geralmente, nas sessões que eu aplico aqui na clínica, a gente não passa de 2 pontos, no máximo 3. Tipo assim, uma dor de um local grande, seria, por exemplo, aqui na região do antebraço. Eu vou lá na minha panturrilha, eu pego 3 pontos na panturrilha, a dor do antebraço desaparece. Então, não costumo passar muito disso. Mesmo porque, quando a gente coloca o ponto do laser, a gente entrega 4 joules, por exemplo, por ponto. Mas a dose dele por centímetro quadrado, ela é maior, né? Então, ela atinge um centímetro quadrado maior do que só o ponto que a gente está colocando ali. Então, não tem necessidade de utilizar muitos pontos, tá? É, Aqui, ó, o paciente ele deve movimentar o local da dor durante a aplicação. Esse é o pulo do gato. É o que faz o negócio todo funcionar. Sem isso, você consegue um negocinho ali, um resultado, mas não consegue 100%. Esse é o segredo de ouro do método de equilíbrio. Então, estou ali, ó, estimulando. Meu paciente chegou com uma dor no tornozelo. Estou aqui, estimulando um ponto ali respectivo ao canal acometido, né? Ele tem que estar mexendo o tornozelo enquanto eu faço o estímulo. Então, eu tô ali com o laser aceso, o paciente tem que estar ali mexendo o local da dor, fazendo algum movimento que iria doer, né, se ele movimentasse. Aí, ele mesmo vai ter essa percepção que, conforme ele vai fazendo o movimento, a dor dele vai passando. E daí ele vai virar para você e vai falar assim: o que você fez? É macumba, é bruxaria, você colocou alguma coisa aí na ponta do equipamento, ele fica desacreditado. Então, esse é o pulo do gato. Quantos joules eu uso por ponto? Já falei, né? De 4 a 8 joules, a gente vai aumentando de um em um. Se a dor do paciente for bilateral, se a dor do paciente for bilateral e estiver usando os sistemas 1, 3 ou 5, ele poderá estimular ambos os lados. No sistema 2 e 4, nós estimulamos o lado mais sensível. Como a gente pode escolher no sistema 2 e no sistema 4 qual lado a gente vai estimular, a gente vai lá e apalpa. Apalpa e o lado que estiver mais dolorido, mais sensível, a gente estimula aquele lado. Vocês têm mais alguma dúvida que eu não comentei daqui que eu achei que vocês poderiam ter? O Rafael, a Kelly está perguntando de novo, pedindo para você falar as indicações do laser vermelho e infravermelho. Como? Ela está falando para você repetir a indicação do laser vermelho e Ah, infravermelho. tá. O laser vermelho e infravermelho a gente vai usar como se fosse a profundidade da agulha. Então, o vermelho a gente usa para questões de pele. Ou, por exemplo, também, onde não tem muita profundidade, né? Por exemplo, um tratamento aqui, ó, que eu não tenho gordura, eu não tenho pele e praticamente osso. Então, aqui numa região que eu não tenho muita mucosidade, eu vou utilizar o vermelho também. Mas o ideal é utilizar o vermelho para regiões menos profundas e o infravermelho para regiões mais profundas.
Então, assim, um problema de pele, uma alergia na pele, né, uma coceira na pele, a gente pode utilizar o laser vermelho, mas não vai ser no local, vai ser no meridiano que vai dar suporte para esse local. E o infravermelho, se a gente for tratar músculo e ossos. Tem mais alguma dúvida, Karen? A Juliana está falando que ela está assistindo a aula e aplicando nela mesma. Ah, que legal! Adoro. Ela falou que ela acordou com dor na virilha, aplicando 4 joules no infra no ombro. Ponto que E tá estava funcionando? mais. Como que tá? Ela falou que o ponto estava mais dolorido e melhorou. Ela falou que ela está chocada. Ah, eu adoro. Isso não tem preço. Paciente sem deitar na sua maca e você, em 30 segundos, conseguir aliviar a dor desse paciente, não tem preço que pague isso, gente. A cara do paciente, assim, ele entra em choque mesmo. Fica, tipo, o que que você fez? É muito legal, muito gostoso. Certeza. A Keline está perguntando: na acupuntura usamos o laser simultâneo? Ó, o aparelho que eu tenho, Recover, é o mais antigo. Eu não uso simultâneo. Eu uso só ou vermelho ou infravermelho. Não fiz nenhuma pesquisa ainda com laser simultâneo. Essa metodologia de utilizar o laser no método equilíbrio, eu adaptei e estou passando para vocês. Minha prática clínica que eu utilizo aqui no consultório. Tem mais pergunta por enquanto, Rafael. Oi? Não tem mais nenhuma perguntinha por Não, enquanto. então eu vou prosseguir. Não. Eu trouxe aqui um exemplo, né? Um estudo de caso para a gente fazer junto. Então, aqui, ó, o paciente ele vai chegar lá no seu consultório e vai falar, vai relatar uma dor ciática. Qual que é a área de desconforto desse paciente, né? Vamos analisar para entender que meridiano que está passando ali. Então, ele vai falar: a minha dor está irradiando a partir da nádega, ao longo da parte de trás da perna, para o lado lateral do pé e do lado direito. Esse que canal que é esse? Se a gente for voltar lá nos canais, ó, ele está relatando exatamente o canal da bexiga, né? Que ele passa por trás da perna e aqui ele já vem passando um pouco mais pro lado externo do pé, da perna, né? Então ele relatou exatamente o caminho do canal da bexiga. Tá, já temos isso em mente, né? Passo 1, diagnosticar o meridiano afetado. Meridiano da bexiga, do lado direito, que a dor é na perna direita. Passo 2, determinar o meridiano a ser tratado baseando-se nos 5 sistemas. Então, se a gente já sabe que o meridiano acometido é o meridiano da bexiga, a gente vai escolher um dos 5 sistemas. Então, no sistema 1, quem vai tratar a bexiga é o intestino delgado. No sistema 2, vai ser o pulmão. No sistema 3, vai ser o rim. No sistema 4, vai ser o pulmão de novo. E no sistema 5, vai ser o intestino delgado. Geralmente, alguns sistemas se repetem, tá? No passo 3, a gente vai fazer a seleção de pontos. Então, fui lá e escolhi o sistema 1 para tratar a dor ciática do meu paciente. Então, vou procurar pontos ASHE do ID8 até o ID10, do lado oposto à dor do meu paciente, né? Então, vai ser do lado esquerdo. Se a dor é na perna direita, o sistema 1 vai tratar o lado esquerdo nos canais de intestino delgado. No sistema 2, nós vamos tratar o P2. Lembra que eu dei o exemplo para vocês também? Vamos tratar do P2 até o P5. E daí pode ser de qualquer lado. Pode ser do mesmo lado direito da dor ciática dele ou do lado oposto. Na minha prática clínica, eu vejo que sempre o lado oposto a gente tem mais resultados e o ponto geralmente é mais dolorido, do lado oposto, mesmo você podendo escolher um dos dois lados, tá? Então a gente viria aqui para tratar a dor ciática e apertaria essa região do P2 até o P5. Procura um, dois ou três pontos doloridos e faz o agulhamento, né? Porque se a dor dele é da região do glúteo até lá para baixo da perna, a gente procura pontos do tamanho equivalente, né? Então, do P2, mais ou menos
nessa região do braço, né? Aí faz o estímulo de 4 joules, viu que melhorou 90%, próxima sessão. Ah, não melhorou nada. Ou melhorou, sei lá, 5% só. Aumenta 1 joule. Aumenta mais 1 joule. Não melhorou com 8 joules, refaz o diagnóstico do paciente. Então, a gente poderia tratar também pelo sistema 3, escolher os pontos. Ponto haste, para quem não é da acupuntura, são os pontos doloridos, os pontos que estão reativos, tá? Escolher os pontos reativos do rim, lá da região do R10 até o R11, do lado esquerdo também, do lado oposto. Se fosse no sistema 4, os pontos doloridos também de P2 a P5, e do sistema 5 também vai repetir, do ID8 até o ID10. Vocês têm alguma dúvida, algum caso de algum paciente que vocês estão tratando, que vocês queiram perguntar para a gente fazer junto? A formulinha é essa daqui, ó. Diagnosticar o meridiano, fazer o passo 1, o passo 2 e o passo 3. Se você montar essa tabelinha, não tem erro. O Lucas está perguntando. E casos de dor que não passam por nenhum canal específico, tipo fascite plantar? A fascite plantar, ela, na medicina chinesa, a gente não vê, na medicina do método de equilíbrio, a gente não vê os canais, eles passando, por exemplo, o rim, que passa só embaixo, ou o fígado, o estômago e a vesícula, que passaria lá embaixo no pé, né? Na parte de cima do pé. Ele tá passando nessa região. Então, assim, o canal do fígado tá passando na parte de cima e na parte de baixo. O do estômago tá passando na parte de cima e na parte de baixo. É como se fosse uma faixa de energia passando, e não um fiozinho na parte de cima ou um fiozinho na parte de baixo. Deu para entender? Ele diz que sim. Mas algum... Aí aqui a Aline está perguntando, em questões de contraturas musculares. É a mesma coisa, você vai identificar o meridiano que está afetado e vai fazer o aporte em outro canal. Então, onde que foi essa contratura? Foi no canal, sei lá, da bexiga? Vou procurar um ponto no canal, por exemplo, do pulmão para tratar. É a mesma coisa. No método de equilíbrio, não vai me interessar como que foi como que o paciente adquiriu essa dor, não vai me interessar o diagnóstico sindrômico dele, não vai me interessar o diagnóstico ocidental dele, só vai me interessar o local que está a dor. E eu identificar o meridiano. Ficou 62 o do Dom Aqui eu trouxe um caso que a gente não viu hoje, que é um bônus para vocês, tá? Que é um caso que sempre aparece em qualquer lugar, na fisioterapia, na massoterapia, em qualquer clínica vai ter alguém com fibromialgia. E esse caso aí brota, né, no nosso dia a dia. Então, a fibromialgia, como que a gente trata uma fibromialgia? Que são vários canais acometidos, né? A gente não consegue identificar ali que a dor ela migra de um lugar para outro. O paciente às vezes tem dor no corpo inteiro, tem dor na pele, tem dor no músculo, tem dor no osso, nas articulações. Não tem como a gente identificar um meridiano ou até 2 meridianos para tratar com um dos 5 sistemas. Então, num método mais avançado, do método equilíbrio, do balance method, a gente utiliza o sistema global, que é o equilíbrio global. Então, a gente vai utilizar os 12 pontos dos meridianos para tratar essa disfunção da fibromialgia, por exemplo, né? Quando a dor é em todo o corpo, se move e há dificuldade de identificar os meridianos acometidos, utilizamos todos os 12 meridianos. Essa técnica é uma metodologia avançada do Balance Method, criando tanto uma imagem regular quanto uma imagem invertida. Esses pontos estão dispostos em um equilíbrio dinâmico de Yin e Yang. Então, se a gente parar para analisar esses pontos, eu não vou entrar nessa questão, que é uma aula mais avançada. Mas a gente escolheu pontos que estão no Yin e no Yang. Então, ele faz esse jogo de Yin e Yang, Yin e Yang, Yin e Yang, promovendo um livre fluxo energético no corpo do paciente. Então, aqui eu vou deixar para vocês um bônus, um presentão de protocolo para fibromialgia. A gente pode utilizar
nesses pontos do mapa com o laser em 4 joules, tá? Pode vocês procurem no Atlas a localização desses pontos. E aí vocês não precisam fazer exatamente onde está a localização dos pontos. Vocês pressionem, vejam onde está mais dolorido, tá? Que nem o IG4 do paciente no mapa, ele é aqui. Mas pressiona, às vezes está um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás. Ali naquela região do IG4, tá? Levem os pontos apenas como uma referência anatômica do local a ser estimulado, tá bom? Vocês têm alguma dúvida sobre esse caso de fibromialgia? Esse é o protocolo. Na primeira sessão, o seu paciente vai sair dando pulos de alegria e te agradecendo pro resto da vida. Ou alguma outra dúvida sobre o que a gente falou também? Rafael, tem uma perguntinha. Pode falar. A Thaís está perguntando, no caso de emoções, como o método trabalha? Ai, eu esqueci de falar no começo da aula, mas o que a gente ensinou hoje, ele vai servir para dores localizáveis. Então, toda dor que eu consigo localizar no nosso corpo, a gente trata com o método equilíbrio. Para emoções, depressão, ansiedade, doenças não localizáveis, TDAH, autismo, a gente vai, disfunções, né, não localizáveis, TDAH, autismo, a gente vai trabalhar com um método de equilíbrio mais avançado, que seria essa metodologia também que trata a fibromialgia, tá? Daí é uma aula mais extensa, aí tem o curso também, né, para quem quiser participar, quem quiser participar da minha mentoria, aí eu explico mais a fundo sobre tratar sentimentos, emoções, doenças não localizáveis. Mas, por exemplo, se o paciente chegou no seu atendimento e ele consegue identificar que ele está com uma ansiedade, está com uma dor no centro do peito, você consegue utilizar ainda essa metodologia que eu passei hoje, para aliviar ali momentaneamente aquele sintoma, tá? Tem mais uma perguntinha aqui, ó, Pode do falar. Fabiano. Neste caso da fibromialgia, são todos os pontos esquerdo e direito na mesma sessão? Tudo na mesma sessão. Então, assim, eu vou fazer. Não tem uma ordem específica para colocar e tirar as agulhas se for feito com agulha, tá? Se for feito com laser, pode fazer todos do lado esquerdo, depois todos do lado direito, ou pode fazer, por exemplo, um método que eu utilizo, né? Faço IG4, ID3, P11, PC9, TA3, C9, passo 6, R3, E36 e fica 40. Fígado 4, vesícula biliar 34. Eu gosto de seguir esse jogo do lado esquerdo e do lado direito. Mas você poderia fazer ele todo esquerdo e depois todo direito. Não vai fazer diferença com o laser, tá? No agulhamento, o paciente ele vai ficar todo agulhado com todos os pontos. A Juliana está perguntando assim, ó. Fibromialgia que acomete só a região superior do corpo, posso utilizar todos os pontos que você passou agora ou só me concentro na região superior? Não, você vai utilizar a metodologia da aula de hoje. Se o paciente ele consegue localizar a dor dele, sei lá, passa em 2 ou 3 canais. Utiliza para cada canal que você identificou que está acometido, utiliza um sistema. Não precisa utilizar todos esses pontos. Se você utilizar, talvez nem funcione. A Thaís está falando que ela super indica essa mentoria. Ah, ela estava comigo a semana passada. Gostoso. A, a Maria está perguntando assim, ó. Na fibromialgia seriam 3 sessões por dia seguidas? 3 sessões por dia, não. Uma sessão Não, por três dia sessões, durante 3 dias. é, Isso, 3 sessões dias seguidos. isso. Aí a gente precisa ter o feedback do paciente para ver quando que ele vai voltar. Por exemplo, o paciente está com uma crise crônica de fibromialgia. Ele veio hoje no consultório. Amanhã ele ainda está, mas está um pouco menos. Vem de novo. No terceiro dia ele já não tem mais nada. Pode ser que na primeira sessão ele também não tenha mais nada. Mas aí a gente vai ter que esperar
ele falar pra gente quanto tempo demorou para a dor dele voltar. Porque às vezes ele ficou, sei lá, 6 meses sem a dor. E daí não precisa fazer outra sessão. Agora, se a dor dele voltou em 3 dias, você tem que fazer a sua sessão com ele antes da dor dele voltar. E a gente tem que prevenir a dor de voltar. Então, se ele percebeu que a dor vai voltar, marca uma sessão para antes. Então, a gente tem que ter sempre esse feedback. Geralmente, são 3 vezes na semana que o paciente vem. Dores agudas, 3 dias seguidos. E aí você vai controlando, tendo feedback do paciente. Minha dor demorou 5 dias para voltar. Então, vamos realizar a sessão de 4 em 4 dias, para a dor não voltar. E até o paciente conseguir desmamar de você. A Keline está perguntando, pode ser feita uma manutenção da dor, exemplo, a cada 15 dias? Perdão, eu não escutei, cara. A Keline está perguntando, pode ser feita uma manutenção da dor, exemplo, a cada 15 dias? Pode, foi o que eu acabei de falar. Você vai ter o feedback do paciente. Então, assim, você tratou em 2 sessões, ele não tem mais nada, não vejo necessidade nenhuma do paciente voltar para o seu consultório. A não ser que essa dor seja por postural. No meu trabalho, minha cadeira não é anatômica, então não tenho como consertar o meu problema da dor. Então, ele vai ser um paciente recorrente, porque ele não vai pedir a conta do emprego dele. Então, nesses casos de um paciente recorrente, você vai fazendo a manutenção. Agora, se é um paciente que, se você consegue resolver o problema dele dentro do consultório e fora do consultório, porque o paciente ele tem um estilo de vida, né? Então, você tem que, na anamnese, perguntar como que é esse estilo de vida do seu paciente, o que ele faz, o que causa aquela dor, para ele não fazer mais, não repetir e a dor não voltar. E ele também nunca mais voltar no seu consultório, a não ser que seja por outro motivo. O Lucas está perguntando, em casos que há realmente dano no local, tipo canelite, inflamação do periósteo, posso usar o método equilíbrio, mas também estimular o local com o laser para diminuir a inflamação? Ou só o método já consegue desinflamar? Você pode usar o método equilíbrio. Eu indicaria fazer em sessões diferentes, se for fazer o estímulo local junto, tá? Então, assim, usa o método equilíbrio num dia e faz o laser local no outro dia. Ou faça o método equilíbrio e o ILIB. Por exemplo, na questão da canelite, a gente pode fazer o ILIB na artéria que passa atrás do joelho, tá? Então, a gente Propício? faz o método equilíbrio, depois faz o ILIB, porque o equilíbrio ele vai tratar sistêmico também, então ele vai potencializar os pontos que a gente acessou do método de equilíbrio. Ou pode ser na radial, na carótida, no local mais próximo na veia calibrosa mais próxima do local afetado. Pode usar o equilíbrio. No caso, a proplítea, né? No caso Isso, desse que o Lucas está da falando. canelite, isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Eline falou que está perfeito. Legal. Por enquanto não tem nada, Rafael. É isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, aqui tá algumas referências que eu gosto de utilizar, né, nas aulas, algumas coisas que eu uso no consultório. O livro do Dr. Richard Dunn, que é Passo 1, 2, 3, que foi a base dessa aula de hoje. As imagens do Atlas, eu tirei do Atlas, do Guia Prático de Acupuntura da Cláudia Fox. Tem aqui um estudo de um artigo que fala sobre a aplicação do laser na acupuntura e um outro artigo que eu achei muito interessante para colocar aqui para vocês, para quem tiver interesse, quem quiser dar uma olhadinha, que ele fala sobre o mecanismo da moxa-bustão comparado ao infravermelho do laser. Então, a moxa-bustão é um laser raiz, né? Ela emite ondas de infravermelho com o aquecimento dela. E é comparado ao laser, só que com o laser a gente consegue controlar o tempo e a quantidade do que a gente está aplicando, né? Então é muito mais preciso, até que é uma medicina chinesa com tecnologia. Vou pedir para você descompartilhar sua aula, por favor. Aqui, ó, Ah, meus a gente pedir contatos isso, isso. do meu Instagram, para quem quiser fazer algum agendamento ou agendar a mentoria do método equilíbrio ou de laser ou de laser acupuntura. E o meu e-mail também, se alguém tiver dúvida, pode me mandar por e-mail, pelo WhatsApp, fiquem à vontade.